Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar do olho, né? Do zóio, do zóio. Vamos falar do zóio. A gente vai citar as características gerais do olho, né? A gente vai mencionar as anastomoses que existem da carótida interna e da carótida externa, e nós vamos conhecer os músculos extrínsecos e intrínsecos do olho, tá? Por que eu falei assim? Porque são músculos extrínsecos, vários, e um músculo intrínseco que nós estudaremos no dia de hoje, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver do olho são as características gerais do olho. Se o professor te perguntar sobre olho, você vai falar o conceito, vai falar localização, função, dimensão, irrigação, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação. Essa é a sequência natural que vocês têm que aprender a falar quando for perguntado qualquer tema, certo? Então, começamos que o olho tem 7,5 quilogramas, 7,5 quilogramas. Como conceito, a gente já sabe que o órgão é responsável da visão e que ele tem um corpo esférico, órgão responsável pela visão e tem corpo esférico, e ele se encontra bem fácil, ó, se encontra alojado na cavidade orbitária que fica no crânio, né? É por isso que a gente chama víscero-crânio. Víscero-crânio porque ele está alojando uma víscera, que é o olho, tá? Então, mais uma vez, então, onde ele está localizado? Na cavidade orbitária, no crânio, que essa parte a gente chama de víscero-crânio, tá? Algo que é importante também, né? O olho, qual é a função do olho? É perceber os estímulos visuais externos. Ele capta os estímulos visuais externos e transforma em corrente elétrica, né? E aí vai ser mandado o impulso nervoso através das fibras aferentes. A dimensão do olho, isso aqui é um dado que não é tão importante para vocês saberem, certo? Isso aqui é o famoso encheção de linguiça. Ninguém vai dizer para você que o volume do olho tem 6,5 centímetros cúbicos, tá? Não podem tirar o cavalo da chuva. Isso aqui é informação adicional, não é condição sine qua non para você aprovar, falando do olho, saber exatamente a dimensão. Irrigação, sim, muito importante. Então, irrigação a gente tem, olha só, a gente sempre pega a artéria carótida interna, que ela vai dar artéria oftálmica, ó, artéria carótida interna, que ela vai dar oftálmica, e eu tenho a artéria carótida externa, que vai dar, ó, que vai vir da facial e vai vir para o olho, tá? Então, a artéria facial tem uma rama da facial que vai para o olho. Então, ó, carótida externa, carótida interna, tá? Essa é a analogia que a gente faz. Quando você está ereto, posição ereta, o drenagem que vai acontecer do olho, ele vai para o seno cavernoso. E detalhe, ó, o seno cavernoso está mais ou menos aqui assim, só que no meio, tá? O seno cavernoso ele se encontra numa linha média, ó, na linha média, no meio. Ele está assim, ó, entendeu? Está mais ou menos aqui assim. Tá? Você traça um ponto comum da linha média e aqui, e você sabe que o seno cavernoso está ali. Tá? Ele é uma estrutura bem importante na fossa cranial média, certo? Ele vai estar ali do lado da cija turca, né? Então, eu estou mais ou menos descrevendo onde é que está o seno cavernoso. Inclusive, até fazer o seguinte, ó, vamos abrir o nosso Atlas, porque é bom a gente abrir o Atlas, né? Pronto, vou abrir o Atlas aqui, e aí eu já acabo mostrando para vocês onde é que está o seno cavernoso. Não precisa fazer tanta descrição assim, vocês já pegam, olham no Atlas e já fica mais fácil, tá? Porque o seno cavernoso é uma estrutura muito importante, nós vamos precisar do seno cavernoso quando a gente estiver falando dos pares craniais, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um bom lugar para a gente poder ver o seno cavernoso, vascularização do inseto. Ó, vocês estão vendo aqui, né? Ó, vou dar um zoom básico, né? Vocês estão vendo essas duas bolas que nós temos aqui, ó, que é um confluente venoso anterior, tá vendo? Isso aqui é o seno cavernoso, tá vendo? Seno cavernoso direito, seno cavernoso esquerdo, tá? Então, vocês podem perceber que ele fica onde? Na base do crânio, né? Ó, próximo da linha média. Por isso que eu estava falando para vocês, ó, a gente traça uma linha média, perdão. A gente traça uma linha média, ó, que é a linha média, né? E aqui, mais ou menos nesse nível, ó, eu tenho seno cavernoso esquerdo, seno cavernoso direito, tá? Ficou claro, pessoal, onde é que está o seno cavernoso? E agora eu vou mostrar para vocês onde é que está o seno cavernoso da perspectiva óssea, tá? Então, olha só,
Vou dar zoom aqui de novo, mais uma vez. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui. Por isso que tem muito, ó, isso aqui que vocês estão vendo em amarelinho são os pares craniais, ó. Eles estão se dirigindo para algum orifício. Aí lembra que a gente sempre fala que tem muitos pares craniais que vão acabar se relacionando com o seno cavernoso? Pronto, olha só. Se eu colocar aqui, ó, o seno cavernoso está aqui assim, ó. Ó, seno cavernoso. Seno cavernoso. Por isso que a gente diz que todo mundo que faz relação ali com o seno cavernoso, por exemplo, par cranial, ó, isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui, ó? Isso aqui que está dando 3 ramas, ó. Isso. O que você acha que é trigêmeo? Quem? Essa bola? Não. Que bola é essa? Gânglio de gás. Pronto. Esse aqui é o gânglio de gás. Que ele vai dar a rama. Que rama é que ele dá? Nado ciliar. Rama oftálmica, rama maxilar e rama mandibular, certo? Então, por isso que, olha só, por isso que é importante a gente saber aqui, ó, cada uma dessas estruturas, a gente saber, ó, lembrar, só fazer uma repescagem aqui, ó. Quais são os 2 pares craniais que estão entrando nesse orifício aqui, ó? Tiago, que orifício é esse aqui? Que orifício é esse aqui, Tiago? Conduta auditiva interna. Conduta auditiva interna. Se é o conduta auditiva interna, quais são os pares craniais que estão se metendo aqui? Isso é bem importante. Isabela. Ah, dúvida. Não me interessa. Fala, gosto. Deixa eu só dar uma pensadinha aqui, só lá. Era aí. 7, 8. Se a Marcela souber 7, 8. 7, 8. Você Claro. gritou, mas eu fiquei pensando só Facial e vestibulo coclear. Eu sabia que você ia fazer uma cara de... Facial, com certeza, se eu falasse errado, eu ia te destruir. Tá? Então, olha só, então é o 7º par cranial e o 8º par cranial, eles fazem relação com o conduto auditivo interno, certo? Tem mais um elemento que vai entrar aqui no conduto auditivo interno, que é a artéria labiríntica, né? Mas como aqui a gente está só vendo a parte óssea e nervo, então a artéria labiríntica não está aparecendo. Tá? Pronto. Então, voltamos para o olho. Então, a gente vai ver o seguinte, que a gente já tem, a irrigação do olho vai estar dada por uma rama da carótida interna, que é a oftálmica, e uma rama da carótida externa, que é a facial. Drenagem do olho, que eu estava falando, né? Então, quando a gente está na posição ereta, ele vai drenar no seno cavernoso. Então, por isso que eu mostrei lá para vocês, é importante vocês saberem onde é que está o seno cavernoso. E quando a gente está deitadinho, né? Quando a gente está em decúbito, supino, ou seja, o que é isso? Eu tenho decúbito prono e decúbito supino. Decúbito supino é quando eu estou com a barriga para cima, certo? Quando eu estou com a barriga para baixo, é decúbito prono. Então, quando a gente está deitadão assim, ó, o que acontece? A drenagem do olho vai para a jugular interna, certo? Ó, estou deitado, jugular interna, porque ela vai percorrer quem? Ela vai ir do olho, vena facial, jugular interna. Porque a gente já sabe que todo mundo que drenar na facial vai acabar drenando no tronco venoso, facial, não é mesmo? Então, em ereto, ou seja, estando na posição em pé, vai drenar para onde? Para o seno cavernoso. Se nós estivermos numa posição de decúbito supino, vai drenar para a vena facial, que vai drenar no tronco venoso facial, que vai drenar na vena jugular interna, certo? Drenagem linfática. Não é tão cobrado, tá? A drenagem linfática do olho, tá? O que os professores vão bater bastante é conceito, volume, localização, função, e já vão para irrigação e drenagem, tá? Venosa. Drenagem linfática não é muito cobrado, mas se te perguntarem, você sabe que são laterais, vão ser drenados pelos pré-auriculares, paratirotídeos, e também os submandibulares. Então, olha só, o olho ele acaba sendo drenado daqui, daqui e daqui. Daqui, daqui e daqui. Certo? Então, tem pré-auriculares, paratirotídeos e submandibulares. Tá? A gente tem que ver o seguinte, que a inervação do olho vai ser uma inervação bem complexa, certo? A gente vai ter uma via aferente, que é o nervo óptico, e uma via eferente, que vai ser composta de 3 pares craniais, basicamente, a via eferente. Porque eu botei o terceiro par cranial, o quarto par cranial e o sexto par cranial, certo?
Ainda teria mais uma aí, que é a via vegetativa, que a gente poderia colocar aqui também, que ela vai dar inervação para o músculo hírido constrictor, né? Que vai guardar relação com o gânglio ciliar. O gânglio ciliar guarda relação com o olho, parte intrínseca. Então, aqui a gente vai falar da anastomose da carótida interna e da carótida externa. Isso aqui é uma pergunta que que o doutor, bem específico, pergunta, certo? Doutor Pelais, ele gosta de perguntar sobre isso aqui. E o que acontece? Então, você tem que saber que a oftálmica vai dar uma terminal que a gente vai chamar de nasal. Então, a artéria oftálmica vai dar uma terminal que se chama nasal, certo? A facial, que vem da carótida externa, a facial, ela vai dar uma terminal que se chama angular. E aí, quando eu tenho anastomoses da nasal com a angular, percebo que aqui eu não estou tendo a coordenação motor para fazer do mesmo lado, mas vamos lá, vamos tentar colocar aqui. Pronto. Então, chega a carótida interna, está dando a nasal, ó, peraí, está dando a nasal, e a da carótida externa está dando a facial vai dar a angular. As duas se anastomosam entre si. Essa anastomose é a anastomose de quem? Da carótida interna com a carótida externa. Para que serve essa anastomose? Para garantir a nutrição do olho, certo? Por quê? Porque o olho é uma estrutura que ela vem do ectodermo. O olho é uma estrutura que vem do ectodermo. Se vem do ectodermo, eu já sei que ele está passível a sofrer se ocorrer uma morte. Vai ter substituição dessas células? Não. Porque esse é o grupo de células que resolveu sair do ciclo celular para se especializar. Então, eu não tenho como restituir. Então, uma vez que uma célula está presente no olho, morre, ela não é restituída. Tá? Ela vai, desse jeito, ela vai ficar, certo? Isso é importante. E aqui, essa parte da aula aqui que eu digo que é sumamente importante, inclusive, eu acho que foi com essa pergunta que a Noldin acabou aprovando agora na última mesa de anatomia. E então eu digo para vocês que é uma pergunta que se faz bastante, né? A professora quer saber. Inclusive, eu lembro que a Noldin estava comentando que ela disse que essa pergunta, o professor, essa pergunta, o professor. Toma. Essa pergunta o professor fez para ela. Essa pergunta, inclusive, o professor fez para ela digitada, né? Porque os professores estão cismados que tem alguém passando informação por um ponto, alguma coisa assim. E aí ele mandou. Ele ficar de cabelo preto? Ele mandou a pergunta digitada e disse assim, ó, não fala em voz alta. E ele perguntou para ela, me explica a inervação do olho. Que lá. E aí, o que acontece? Exato. E aí ela leu e disse, não, tranquilo. Ela, ó, isso aqui, pá. Porque se alguém estivesse escutando o que tivesse sido conversado, não ia entender a pergunta, né? Porque não ia ter sido lido. Porque foi o que o professor mandou para ela em textinho. Você vê como tem jeito de desmascarar os espertão, né? Então, não tente dar uma despertão. Fica a dica. E aí o professor perguntou para ela de forma escrita, pediu para ela não repetir a pergunta e voz oral, só responder. Aí ela começou, né? Ó, do jeito que eu falei para vocês. Eu digo, ó, o olho, eu tenho que pensar que eu tenho, ó, terceiro par cranial, elevador do párpado superior, reto superior. Isso é a rama superior do terceiro par cranial. Rama inferior do terceiro par cranial vai inervar reto medial, reto inferior, oblíquo inferior, e aí hírido constrictor. Essa pausa drástica na respiração a gente faz só para lembrar que o hírido constrictor ele é vegetativo. Tá? E aí depois quais são os dois músculos que estão faltando? Está faltando o reto externo, que é o sexto par cranial, e o oblíquo superior, que é o quarto par cranial. Pronto. Uma vez que você falou isso, você falou toda a inervação do olho com tranquilidade. Então, vou repetir mais uma vez. Elevador do párpado superior, reto superior. Essas são as duas ramas superiores do terceiro par cranial, que ele se divide, né? Dá uma rama superior, uma rama inferior. A rama inferior do terceiro par cranial vai inervar o que é o reto medial ou reto interno, reto inferior, oblíquo inferior, hírido constrictor. E aí depois faltam mais dois músculos, que a gente vai falar o reto externo ou reto lateral, que esse aqui vai ser inervado pelo sexto par cranial, que é o abducis, o nervo abducente, e o oblíquo superior, que é inervado pelo troclear ou patético, certo?
Simples assim, não tem muita frescura. Depois que eu falar, então, Pronto. E assim, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem. Tá? Então, eu gosto de colocar exatamente, dar pelo menos muitas opções para vocês poderem desenrolar isso aqui. Tá? Composição da via óptica. Isso aqui eu vou deixar para falar quando a gente estiver falando de sistema nervoso. Agora eu não vou falar sobre isso. Tá? Inclusive, falando de sistema nervoso, eu já estou programando um cronograma de atividades diferentes para quem for render a prova do meio do ano, tá? E eu já andei conversando com algumas pessoas hoje de manhã que vieram me perguntar, Wilson, e aí, tal, como é que eu estou preocupado com a prova do meio do ano? E eu estava fazendo uma perspectiva que a gente tirasse 4 horas do sábado, 4 horas do sábado, para todo sábado, ou seja, sem ser esse sábado agora, a partir do próximo, nós teríamos mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 36 horas para a gente revisar o conteúdo. Você podia fazer aquelas maratonas loucas que você fazia, tá? Tudo é possível daquele que crê. Mas tu não vai estar aqui, cacete. Como que eu não vou estar aqui? Tu não vai em junho? Você também não vai? Sim, mas então, como é que a gente vai fazer maratona? Então, a mas maratona a tem que gente ser tem aqui, esse caralho. mês justamente para fazer. Pronto. Eu começo esse sábado. Então, o que acontece? O que acontece? Aqui, então, falando para vocês poderem entender. Se a gente tirar 4 horas do sábado para poder fazer uma revisão, a gente chega com todo o conteúdo revisado o ano inteiro, tá? Mas isso tem que ser no sábado para a gente poder dar conta do conteúdo, certo? Inclusive, eu acho que eu já vou deixar até publicado mais ou menos o calendário do que vai ser dado nesse final de semana. Vou colocar como intensivo, tá? Vamos lá, então, a composição da via óptica, né? Então, o que a gente tem? A gente vai ter, olha só, a gente tem o olho, aí depois a gente tem o nervo óptico, que é composto pelo, vamos lá, eu tenho hemiretina temporal, mais hemiretina nasal, certo? Então, quem compõe o nervo óptico é hemiretina temporal, por exemplo, se a gente estiver falando do nervo óptico do lado direito, hemiretina temporal direita e hemiretina nasal direita, certo? Quem compõe o quiasma óptico vai ser hemiretina nasal esquerda e hemiretina nasal direita, tá? Então, aqui o quiasma óptico é formado pelas hemiretinas nasais. Depois a gente fala cinticha óptica direita. A cinticha óptica direita vai ser composta pela hemiretina temporal direita mais hemiretina nasal esquerda, certo? Então, essas são as estruturas que vão estar compondo a via óptica, certo? Então, por isso que a gente fala assim nessa sequência. Nervo óptico, quiasma óptico, cinticha óptica, e essa partezinha aqui que está chegando aqui, que já é substância isso é corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral. Então, nervo óptico, quiasma óptico, cinticha óptica, corpo geniculado lateral, certo? Pronto. Mas isso aqui é muito sistema nervoso, tá? Só estou colocando para vocês terem uma ideia. Outra coisa que a gente precisa saber sobre o olho é a respeito do anígio de zinco. A anígio de zinco é uma estrutura importante de tecido conectivo, né? Que ela vai estar rodeando uma parte da fissura orbitária superior. Então, quando a gente chega na cavidade orbitária, algumas estruturas vão passar por dentro de um anel, tá? Então, passa pela fissura orbitária superior e algumas coisas entram, ou seja, penetram o anígio de zinco, e outras estruturas passam por fora do anígio de zinco, tá? Então, mais uma vez, anígio de zinco é o quê? É um tecido conectivo, tá? Então, o que acontece? Eu já sei que, passando por dentro do anígio de zinco, eu vou usar um recurso que eu vou chamar de momoná. Então, quem é que é o momoná? Motor ocular comum, motor ocular externo, nervo nasociliar. Então, essas são as estruturas que estão passando por dentro do anígio de zinco. Motor ocular comum, motor ocular externo e nervo nasociliar, certo? Quem está passando por fora do anígio de zinco, a gente vai chamar que é o pasta frola. Então, pasta frola está passando por fora. Então, eu tenho o patético, eu tenho o nervo frontal, eu tenho o nervo lacrimal, mais a vena oftálmica, que a vena oftálmica está passando aqui. Eu nunca lembro de colocar... Olha só, estou falando eu nunca. Eu nunca lembro de colocar isso aqui. É brincadeira, não tem problema. Eu faço sempre o desenho. Ó. Vena oftálmica estaria aqui, ó, passando aqui, certo? Então, depois você coloca aí, quem tiver com a apostila na mão aí, já coloca
Ó, vou colocar aqui. Vou colocar assim. Pronto. Tá? Então, isso aqui é a vena oftálmica, que ela também está passando por fora da ningezinha, certo? Pronto. Isso é importante, tá bom? Então, porque isso aqui vai fazer parte do trajeto do par cranial que vocês vão precisar falar. O que é que está passando por dentro, o que é que está passando por fora. Lembrar que aqui é importante a gente lembrar algumas coisas, né? O nervo frontal e o nervo lacrimal, eles são ramas de quem? São ramas de V1 do trigêmeo, né? Então, tanto o nervo lacrimal quanto o nervo, nervo lacrimal, nervo frontal e nervo nasciliar, esses três são ramas de V1, ou seja, são ramas do nervo oftálmico, que está vindo do gânglio de Gassa, que está vindo do trigêmeo, certo? Então, tem trigêmeo, gânglio de Gasser, nervo oftálmico dá três ramas, da rama nasociliar, frontal e lacrimal. E aí, cada uma dessas ramas vai se relacionar de uma maneira diferente com a fissura orbitária superior, porque alguns deles vão passar por dentro da ningezinha e outros vão passar por fora da ningezinha, tá? Pronto. E com isso a gente terminou a parte de olho, certo? Então, essa aqui é a primeira parte